que vão mudando a face do mundo e a vida humana. Inclusive a qualidade de vida, até o tempo de vida, vai aumentando drasticamente. O ser humano fica muito otimista em relação à possibilidade de conhecer o mundo. E tanto o liberalismo quanto o fundamentalismo partem do pressuposto racionalista de que é possível entender todos os mistérios da fé. O liberalismo, eliminando o aspecto místico, o aspecto sobrenatural, eliminando os milagres e transformando o cristianismo numa questão puramente ética ou ética e política. Como mais recente no neoliberalismo, a teologia política, a teologia da libertação, muitas vezes se manifesta dessa forma, não sempre, mas muitas vezes se manifesta dessa forma. Agora, o fundamentalismo também é racionalista, também parte desse cartesianismo, também busca uma compreensão puramente racional, com certeza, com segurança dos mistérios da fé. É daí que se desenvolve toda essa dogmática minuciosa, né? Essa interpretação bíblica a partir da construção de um sistema de pensamentos, que é a teologia sistemática, que explica tudo, que torna até a leitura da Bíblia um tanto quanto irrelevante, não é? Porque nós já temos o resumão, que é o sistema de doutrinas que nos explica tudo que a Bíblia ensina. E com tamanha certeza que esses dogmas descem até as capilaridades do sistema. Tudo passa a ser dogma. A questão, por exemplo, da mulher na igreja passa a ser dogma. Questões de liturgia passam a ser dogma. Questões mínimas do comportamento cristão, da organização da igreja, questões menores acerca da doutrina de Deus e da doutrina de Cristo, questões da escatologia, tudo passa a ser dogma e não pode ser mais questionado. Então, isso, em graus maiores ou menores, é claro, porque existe uma gradação, forma o dogmatismo. Por isso que eu digo que o fundamentalismo, nesse seu racionalismo, nesse seu amor pela certeza doutrinária, pelas convicções teóricas, se parece muito com o liberalismo, nesse aspecto, por caminhos distintos. Mas ambos esquecem o mistério que existe na relação com Deus, o mistério de Deus, o mistério de Cristo, o mistério da presença do Espírito, da experiência existencial do discipulado, da comunhão com Deus por meio de Cristo Jesus, aspectos da fé, da vida cristã, da experiência interior da fé, da experiência comunitária, da vida eclesiástica, que são sempre misteriosos. A mística, tudo isso é posto de lado tanto pelo liberalismo quanto também pelo fundamentalismo. Ricardo, você falou no aspecto existencial. Eu tenho um amigo que ele fala que ninguém deveria iniciar o pastorado, nem um pastor, se não tivesse lido antes Dostoiévski. Ele vive falando isso. Justamente pela imersão na angústia humana, já que ele vai lidar com isso. E é fantástico. Você ia gostar muito de conhecer esse cara. Um dia eu vou colocar vocês em contato. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o existencialismo cristão do Dostoiévski. O Dostoiévski é um dos meus autores prediletos. E, de fato, é outro autor que é sempre mencionado como um precursor da tradição fenomenológico-existencial. Dostoiévski não era um filósofo, ele era um romancista. Talvez o maior romancista da história. Russo que flertou com o socialismo e se arrependeu. Verdade. Dostoiévski, ele passou na vida por uma série de crises existenciais.
a esposa dele faleceu, ele se desapontou com o movimento socialista. Ele foi preso. Ele foi condenado à morte, escapou no último minuto por um perdão que o levou a passar 4 anos com trabalhos forçados na Sibéria. Tudo isso foi muito traumático. Enfim, vários traumas. Mas o importante é que Dostoiévski era um cristão. E ele, em seus livros, deixa isso muito claro e fala sobre a sua concepção da fé cristã. Eu vou citar 3 coisas da fé cristã de Dostoiévski. Uma, ele não estava preocupado ou não achava que era primordial a questão das crenças. O que era primordial era a experiência da graça de Deus. Isso é muito claro no Crime e Castigo, na experiência de Raskolnikov com Sônia, a experiência também nos Irmãos Karamazov, do Alyosha, e em outros livros. A gente encontra Dostoiévski falando dessa experiência da graça diante da condição humana de profundo estado de alienação, de estranhamento em relação a Deus. Isso está nos livros, por exemplo, Memórias do Subsolo ou Memórias do Subterrâneo. A condição humana profundamente distante da santidade, distante de Deus, distante do divino, e, ao mesmo tempo, a possibilidade da redenção pelo amor, pela empatia, pela compaixão, quando o homem está no auge da ruína. Isso está em Crime e Castigo, isso está também nos Karamazov. E também nos Possuídos, que é quando ele trata da questão do socialismo. Não é? Então, Dostoiévski, ele compreendia que a fé é existencial. Não é uma questão de conhecimento, de crenças doutrinárias. É uma questão de vivenciar existencialmente o amor de Deus e confiar no amor de Deus. Isso é existencialismo cristão. Outra coisa, ele tinha uma profunda desconfiança da igreja e das instituições cristãs. É claro que ele defendia ideias eslavófilas contra um certo colonialismo da Europa Ocidental sobre a Rússia. Mas, apesar da admiração que ele tinha pela tradição ortodoxa cristã, era mais em relação aos monges, aos ascetas, aos staretsy, que são os santos ascetas legendários da Rússia, mas ele tinha uma profunda desconfiança acerca da hierarquia da Igreja Ortodoxa Russa, a ponto de nós temos o famoso capítulo nos Irmãos Karamazov do Grande Inquisidor, em que ele diz que Cristo, retornando à Terra, seria morto pelas autoridades religiosas. E isso é um sintoma de uma crença presente em Dostoiévski de que a igreja é inimiga do evangelho. Em geral. Mas ela também produz os verdadeiros arautos e as verdadeiras testemunhas do verdadeiro evangelho, do verdadeiro querigma do Novo Testamento, da verdadeira mensagem do Novo Testamento. Mas essas pessoas sempre vivem na igreja um tanto à margem da estrutura eclesial, quase sempre. Okay. Há exceções, mas essas exceções confirmam a regra, em vez de negá-la.